Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Show. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez no nosso canal Vavá Matemática. E hoje, pessoal, eu vou dar sequência às nossas geometrias, que são carros-chefes das suas provinhas de vestibular, na tua provinha do colégio, da escola, na tua provinha do Enem, nos concursos militares. E eu vou falar em um sólido especial hoje, que é o nosso cilindro, ou melhor, os nossos cilindros. Mais particularmente, nós vamos trabalhar com cilindros retos, os cilindros não oblíquos. Então fique ligado, me acompanhe e vamos nessa. Mas quando eu falo em cilindro para vocês, o que vem à tua cabeça, pessoal? É claro que nós vamos omitir aqui a geração do teu cilindro, que é um sólido de revolução, obtido pela rotação de um retângulo em torno de um eixo. Mas o que eu quero de vocês é o seguinte: olhando para o meu cilindro, dá para tu perceber que a base deste sólido não é uma figura qualquer. A base deste sólido que eu estou destacando para vocês, ou seja, a base do meu cilindro é um círculo. E esse círculo, ele tem um contorno. Como é que é o nome do contorno do círculo? Isso mesmo, circunferência. Lembra que circunferência é apenas o contorno. Agora, toda circunferência com a parte interna preenchida, recheada, nós temos um círculo. Então, a base do teu cilindro é um círculo. Então, se eu perguntasse para vocês, eu gostaria que você olhasse para essa figura e calculasse para mim a área da base. Gente, tá pensando no quê? A fórmula da área da base, gente. Se a base é um círculo, a área da base do cilindro é a área do círculo. Então, nós vamos chamar simplesmente a área da base, eu vou chamá-la de AB. A área de um círculo é dada por π vezes o raio elevado no expoente 2. πr ao quadrado. E o que é o raio, professor? O raio do círculo é a distância do centro a um ponto qualquer. Então, este segmento aqui vai representar o raio da tua base, a raio da base do círculo. Perdão, raio da base do cilindro, o raio do círculo. Agora, além da área da base, eu quero a área lateral, eu quero a área total, eu quero, consequentemente, o teu volume. Como é que você calcula a área lateral que eu vou representar por AL do meu cilindro? É claro que neste caso eu vou omitir demonstração de vocês. Mas como é que você calcula a área lateral? A área que envolve lateralmente o meu cilindro. Em uma outra oportunidade, eu vou planificar esse meu cilindro e vou te mostrar de onde é que vem a área lateral. Mas agora, nesse momento, o que eu quero? Já que o cilindro que nós vamos trabalhar é o cilindro reto. O cilindro reto é aquele que não é? Isso mesmo, não é torto. O cilindro reto é aquele que não é oblíquo. O cilindro reto é aquele que a altura coincide com a tua geratriz, que em outro momento nós vamos comentar. E sempre que eu quiser calcular a área que envolve lateralmente o meu cilindro, então estou supondo que esse meu cilindro aqui, pessoal, olha lá, ele seja envolvido lateralmente. Agora eu gostaria de calcular esta área lateral. Basta você pegar o contorno da base e multiplicá-lo pela medida da altura. O que é contorno da base? Olha para a minha base. A base é um círculo. O contorno, como eu falei no começo desta aula, é a tua circunferência. E como é que você calcula o contorno de uma circunferência, pessoal? 2 vezes o π vezes o raio. Basta tu pegares, então, o contorno da circunferência 2πr e multiplicar esse contorno pela medida da altura. Então, você vai ter que a área lateral vai ser dada pelo contorno da circunferência 2πr, o contorno da base, multiplicado pela medida da tua altura. Agora, é claro que se eu perguntar para vocês, eu quero que você calcule para mim o total em metros quadrados para a construção deste sólido. Eu quero o total em centímetros quadrados para a construção deste sólido. Quando eu falo em metros quadrados, centímetros quadrados, unidade quadrática é área. Quando eu peço o total, eu quero a área total. Ah, tinha uma fórmula, né, professor? Não tem fórmula. A área total é a área total. Ah, a área total é a área total. É a área total. Isso, a área total. Mas como é que eu calculo a área total? Calculando a área total. Mas o que é a área total? Ah, é a área da base superior também. Ah, então tem mais uma base aqui, professor. E exatamente essas duas bases são iguais. Então, a área da base inferior, mais a área da base superior, mais a área que envolve lateralmente a área lateral. Então, eu posso afirmar para vocês que a área total do teu cilindro, que eu estou representando simplesmente por AT, vai ser dada pela área lateral AL, que nós vimos aqui em cima, mais a área da base inferior, mais a área da base superior. Como são duas áreas iguais, eu vou fazer mais 2 vezes a área da base. Então, a área lateral mais 2 vezes a área da base, você vai ter a área total do teu cilindro. Agora, cuidemos, pessoal, muita calma nessa hora.
Vamos supor que você tem uma lixeirinha e essa lixeirinha ela não tem tampa. Se ela não tem tampa, eu não posso calcular a área lá de cima. Não. Eu peço a área total. O que você faz? A área lateral, 2πRH, mais uma vez a área da base, porque você vai ter apenas o fundo da lixeirinha e não a tampa dessa lixeira. Tranquilo? Mas, professor, tá faltando nada mais, nada menos que o volume dessa figura, que eu vou representar simplesmente pela letra V. Agora vem cá, como é que você calcula o volume de um cilindro? Você lembra? Grava lá, não esqueça, é uma videoaula, está gravado. Você simplesmente vai voltar se houver necessidade para você destacar essas relações que são importantíssimas e devem estar na ponta da língua antes das suas provinhas. O volume do cilindro, olha lá, quando eu falo em volume, eu estou supondo aquele líquido caindo lá dentro do cilindro. O que o líquido faz? O líquido ele bate na pontinha aqui embaixo e depois começa a subir pelas paredes. Não. O líquido ele preenche toda a área de base e depois, professor, depois ele vai subindo. Preenche toda a área de base, depois ele vai subindo até preencher o quê? Até preencher uma altura H. É por isso que o volume do cilindro é a área da base preenchida multiplicada pela medida da altura. Então, o volume do teu cilindro vai ser a área da base multiplicada pela medida da sua altura. Eu vou destacar aqui. Só que lembremos que eu posso escrever esse volume de uma outra maneira. Nós temos que o volume do cilindro vai ser igual. Quem é a área da base? A base é um círculo. A área da base é a área do círculo, πr ao quadrado. Então você vai ter que o volume vai ser área da base πr ao quadrado multiplicado pela medida da tua altura. E você vai destacar mais uma vez. Aí você vai ter o volume. Só que muitas vezes aparece o que para vocês? Um cilindro especial chamado de cilindro equilátero. E quando esse cara aparecer, o que você deve fazer? Me acompanha e vamos nessa. Muito bem, pessoal. Quando eu falo em cilindro equilátero, tu sabe que equilátero, faça a leitura do português para nós. Equi iguais, látero lados. Cilindro equilátero. Opa, se equilátero significa lados iguais, o cilindro equilátero é aquele que tem todos os lados iguais? Pessoal, não, cilindro nem tem lado. Cilindro é figura espacial, não tem lado, tem face. O cilindro vai ser equilátero quando a sua secção meridiana for um quadrado. Não entendeu nada, né? O que é secção meridiana? Secção meridiana você faz o seguinte, ó. Vamos pegar a tua serrinha, vamos imaginar aqui, imaginemos, que é isso aqui? Uma mãozinha. Eu vou colocar a serrinha, ó a serrinha aqui, ó a serrinha. Professor, aliás, parece seu dedo, é um dedo a mais ali, ó. Gente, já tem 5 dedos, então lá a serrinha. Não tem médico com a minha serrinha. Ó, é uma serrinha. Eu vou pegar o meu cilindro e eu vou parti-lo ao meio verticalmente. Quando eu falo partir ao meio verticalmente, você vai passar pelo diâmetro da base superior, ó lá, pela linha pontilhada, e pelo diâmetro da base inferior. Você vai parti-lo ao meio. Se você partir ao meio, esta barriguinha aqui que tu tens, pessoal, olha lá, esta barriguinha que você tem aqui, o que ela faz? Ela cai. Isto, partiu o cilindro ao meio, a parte ela cai. Fica a parte de trás. Fica mais ou menos com esse cara aqui. E aqui, meu amigo, você tem uma nova cara. Aqui você tem uma nova frente. E aqui vou destacar bastante para ti, ó. E esta nova cara do teu cilindro, essa nova frente do teu cilindro, professor, é um retângulo. Isto é um retângulo. Essa nova frente é o que nós chamamos, anota lá, secção meridiana do teu cilindro. Então, o que você faz? Pega o teu cilindro, coloca-o de pezinho, pega a nossa serrinha e faz o quê? Isso, sentiu o barulhinho, né? Ó. Isso, pega a tua serrinha e parta o cilindro ao meio. Automaticamente você vai ficar com um pedaço, não é isso? Metade do cilindro. Agora, essa nova cara, essa nova frente, é o que nós chamamos de secção meridiana. E quando o teu cilindro for equilátero, aparecer essas palavrinhas lá no enunciado, essa secção meridiana, que é um retângulo, tem que ser um retângulo especial. Isso mesmo, tem que ser um quadrado. E quando eu falo quadrado, é porque os 4 lados são todos iguais. Só que esse cara aqui vem, ó, é a tua altura, então continua sendo a altura aqui. Agora, aqui você tem nada mais, nada menos que 2 vezes a medida do raio. É o raio da base mais o raio da base, 2 vezes o raio, chamado de diâmetro da base. Então esse cara aqui, ele continua sendo nada mais, nada menos que o teu diâmetro. Agora, como esta secção meridiana tem que ser um quadrado, tem que ter os 4 lados iguais. Então, esta base que vale 2R tem que ser igual a esta lateral que vale H. Traduzindo para vocês, quando o teu cilindro for equilátero, o que você faz? A altura vai ser igual, vamos colocar aqui, ó. A altura H vai ser igual
a 2 vezes a medida do raio da base. Pega lá e destaca. A altura vai ser igual, ficou feinho aqui, ó, 2 vezes a medida do raio da base. Então, a altura do cilindro vai ser igual ao diâmetro da base. Se você tem um raio, basta você dobrar esse raio, que consequentemente você vai ter a altura. E é claro que isso tem interferências, automaticamente tem modificações nas suas formas. Se eu quero calcular a área lateral e o cilindro é equilátero, no lugar da altura dá para colocar 2R. Se eu quero calcular o volume, no lugar da altura dá para colocar 2 vezes o R, desde que o teu cilindro seja o quê? Um cilindro equilátero. Beleza, pessoal? Baita resumão para vocês. Dá para você pausar, dá para você printar. Esse é o momento do print, ó. Fechou? Dá para você printar, dá para você guardar isso aí, dá para você compartilhar, dá para você comentar. Ah, eu tenho preguiça, comenta aí, velho. Já vai deixando aquele like. Para você que não é inscrito no nosso canal, já inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber todas as notificações e não perder mais nenhuma aula. Te peço aqui que você acabaram de assistir, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.